síntese proteica, mas não a síntese proteica em si, a síntese em si. Nós vamos ter que primeiro falar, pessoal, sobre aqueles processos de replicação, transcrição, até chegar à tradução. Eu vi que as questões foram simples sobre esse assunto. Então, olha só, eu tenho o DNA, aí o DNA, ele produz RNA, o RNA produz proteínas. O DNA, ele é capaz de se duplicar. O RNA também é capaz de se duplicar. O RNA também pode formar molécula de DNA. Vejam bem, quando o DNA produz outra molécula de DNA, a gente diz que teve uma replicação. A mesma coisa aqui no RNA, também ele pode se replicar. De RNA para DNA, a gente fala que ocorreu um processo chamado de transcrição. E se for de RNA para DNA, pode ocorrer também. Por exemplo, nos vírus, como o caso do vírus HIV. Nesse caso, de RNA para DNA, nós temos a chamada transcrição reversa. De RNA para proteína, o processo é chamado de tradução de RNA para proteína. Agora, cada um desses processos, pessoal, ocorre em uma parte diferente da célula. Por exemplo, a replicação e a transcrição, esses dois processos aqui ocorrem no núcleo. E a tradução, isso se falando em célula eucariótica, porque a célula procariótica não vai ter um núcleo organizado, então tudo vai ocorrer ali no citoplasma. De RNA para proteínas, eu digo que isso aqui ocorre no citoplasma, ou seja, fora do núcleo. Então, a replicação e a transcrição ocorrem no núcleo. E a tradução, ela vai ocorrer no citoplasma. O DNA, ele tem todas as informações genéticas. E o DNA pega essas informações e transmite para o RNA mensageiro. No RNA mensageiro, nós temos aqui, pessoal, os códons no RNA mensageiro. Cada códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas. E cada códon vai especificar um aminoácido da proteína, tá bem? Então vamos lá. O DNA, ele produz aqui o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai produzir as proteínas. Então, esse processo aqui de produção de proteínas é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, que não ficou muito legal não. Deixa eu ir direto para o que interessa. Aqui nós temos, pessoal, o RNA mensageiro. Legal? Esse RNA mensageiro, ele tem as sequências aqui de bases, e essas sequências de bases aqui, elas são chamadas, a cada 3 bases, nós chamamos de códon. Então, cada 3 bases, nós chamamos de códon. E cada códon vai especificar um aminoácido. Vem uma bola grande, essa bolota aqui, pessoal, representa o ribossomo. Essa bolotinha aqui representa o ribossomo. E vem também aqui o RNA transportador. Esse RNA transportador, ele vai trazer consigo o aminoácido. Agora veja, o RNA transportador, ele tem uma sequência complementar ao códon, que é chamada de anticódon. Se aqui é A, aqui vai ser o que? Uracila, não é adenina timina. Por quê? Porque o RNA transportador, ele não tem, o RNA, perdão, não tem timina, ele tem a uracila. Lembra? Antenor, taradinho, gostoso, carinhoso. No RNA não tem timina, vai ser uracila. Antenor, uau! Aí, ó. Adenina, uracila, tá bom? Citosina, guanina, citosina, o que? Guanina. Essa sequência de 3 bases aqui do RNA transportador, isso aqui, pessoal, é chamada de anticódon. Então, o RNA mensageiro tem um códon, o RNA transportador traz o aminoácido
e para se ligar ao códon ele tem o anticódon. Aí ele vem e vai se encaixando aqui e vai trazendo os aminoácidos. E o ribossomo vai lendo o RNA sempre no sentido 5 linhas, para onde? Para 3 linhas. Isso aqui faz com que ocorra o processo de tradução ou síntese proteica, tá bom? Antes de você, enquanto você vai tirando o print aí, pessoal, aproxima aí para tirar o print. Ok? Foi? Então eu quero falar para você o seguinte: quantos códons existem, né, ao todo? Se a gente pegar que são 4 bases nitrogenadas do RNA, adenina, uracila, guanina e citosina, e elas estão organizadas de 3 em 3, então nós vamos ter ao todo 64 códons. E esses códons, pessoal, vão especificar os aminoácidos, porém, nós só temos 20 tipos de aminoácidos. Então, tem mais códon do que aminoácido. Por isso que nós dizemos que o código genético ele é degenerado ou redundante. Como assim, professor? Porque tem mais códon do que aminoácido. Então vai ter aminoácido que vai ser traduzido por mais de um tipo de códon, tá bom? Tem aminoácido que é traduzido, especificado por mais de um tipo de códon, por isso que ele é dito degenerado. E em quase todos os seres vivos, o código genético é o mesmo. Por exemplo, deixa eu apagar aqui para te mostrar que sempre nós temos que ter em mente 3 códons que são muito importantes. Quando a gente pega o auge, esse códon é o códon start, é o códon que inicia a tradução. E esse códon aqui, ele traduz o aminoácido metionina. Então sempre a tradução começa pelo auge. O AA, o AG e o UGA, esses 3 códons aqui, pessoal, são os códons stop. São os códons que finalizam o processo de quem? De tradução. Esses 3 códons aqui vão finalizar a tradução. Isso aqui ocorre em praticamente quase todos os seres vivos. Mas o DNA mitocondrial, o DNA de algumas bactérias fogem a essa regra geral. Então a gente diz que o código genético não é mais universal, ele é quase universal, ele é semi-universal, tá bom? Porque tem essas exceções do DNA mitocondrial, por exemplo, lá no DNA mitocondrial, a UG não traduz metionina, a UG não é o código de início, é um código como qualquer outro, beleza? Então fique atento, código genético ele é quase universal, ele é semi-universal, e também o código genético é degenerado. Por quê, professor? Porque tem mais de um códon que traduz, por exemplo, você tem um aminoácido para mais de um códon, tá bom? Um aminoácido pode ser traduzido por mais de um códon, porque tem 64 códons e apenas 20 tipos de aminoácidos. Legal?